O último pedido de Lúcia. A festinha de aniversário que nunca seria só delas. Gabriela Oliveira tinha 34 anos, mas se sentia como uma adolescente atrapalhada sempre que o assunto era a filha, Lúcia. Não por falta de jeito, ela era pedagoga, sabia lidar com crianças melhor do que a maioria, mas porque desde o divórcio, cada detalhe da vida da menina se transformará em um campo minado. Hoje não seria diferente. O apartamento alugado no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, estava enfeitado com balões cor-de-rosa e uma mesa repleta de doces caseiros que Gabriela havia feito na noite anterior, enquanto ouvia Chico Buarque para não chorar. Lúcia completava 7 anos e pela primeira vez a festa seria só para as duas. Ou assim ela pensara. A campainha tocou às 15 horas em ponto. Gabriela abriu a porta com um sorriso forçado, esperando ver a mãe ou as amiguinhas da escola. Em vez disso, deparou-se com Marina, sua ex-mulher, segurando a mão de um homem que não era ela. Gabriela. Marina comprimiu com um aceno seco, os cabelos curtos e cacheados molhados pela garoa paulistana. Trouxe o Daniel. Ele queria conhecer a Lúcia. O nome Daniel foi como uma facada. Não porque Gabriela não soubesse da existência dele, afinal, Marina havia engravidado de outro homem durante o casamento, e a separação fora uma consequência natural, mas porque em 5 anos, nunca o tinha visto. Nunca o tinha querido ver. Você não me avisou. Gabriela segurou a porta com mais força, os nós dos dedos brancos. Não achei que precisasse. Marina cruzou os braços. Ele é o pai dela, Gabi. Tem direitos. Lúcia apareceu correndo pelo corredor, com um vestido de princesa que Gabriela havia costurado à mão. Mamãe Marina! Gritou, pulando nos braços da ex-mulher de Gabriela. Você veio. E quem é esse moço? Daniel agachou-se, sorrindo. Tinham os mesmos olhos castanhos, a mesma covinha no queixo. Oi, Lúcia. Eu sou seu pai. Gabriela sentiu o chão tremer. 2. O peso de um segredo que não era seu. A festa seguiu como um filme mudo. As crianças comiam bolo, riam, brincavam de pega-pega no pequeno quintal do prédio, enquanto Gabriela servia refrigerante com as mãos trêmulas. Marina e Daniel conversavam baixo, trocando olhares que ela não conseguia decifrar. Você sabia que ele ia aparecer? Perguntou tia Rosa, irmã de Gabriela, enquanto enchia um prato de brigadeiros. Não. Gabriela mordeu o lábio. E agora? O que eu faço? Nada. Rosa suspirou. Você não é mais casada com ela, Gabi. Não tem mais voz ativa nisso. Mas Gabriela tinha. Porque durante os 5 anos em que Marina esteve grávida e depois criou Lúcia, ela foi a única que esteve presente. Foi ela quem levou a menina ao pronto-socorro quando quebrou o braço aos 3 anos. Foi ela quem ensinou Lúcia a amarrar os cadarços, a ler as primeiras palavras, enquanto Daniel era apenas um nome em um documento que Marina guardava numa gaveta. Gabi. Marina apareceu ao seu lado com Lúcia no colo. O Daniel quer levar ela para passear. Só um pouquinho. No parque. Agora? Gabriela sentiu o estômago revirar. Sim, ela quer ir. Lúcia olhava para Gabriela com olhos brilhantes, cheios de uma expectativa que ela não tinha o direito de frustrar. Tá bom. Ela sussurrou. Mas volta antes das 6. Marina não respondeu. Apenas sorriu, como se já soubesse que não voltariam. 3. A espera que virou noite. As horas passaram. Gabriela ligou para Marina às 17 horas. Sem resposta. Às 18 horas, mandou mensagem. Cadê vocês? Às 19 horas, tentou Daniel. Número não existe. Tia Rosa chegou com pizza, tentando distraí-la. As amigas de Lúcia foram embora, levadas pelos pais. O apartamento ficou vazio, exceto pelo cheiro de bolo queimado e balões murchos. Às 22 horas, Gabriela não aguentou mais. Pegou o carro e foi até o parque onde Marina havia dito que iriam. Não havia ninguém. Só um casal de adolescentes se beijando num banco e um homem dormindo num banco, embrulhado em cobertores. Ela dirigiu até a casa de Marina. As luzes estavam apagadas. Bateu na porta até os dedos doerem. Nada. 4. O telefone que mudou tudo. Às 3 horas da manhã, o celular de Gabriela tocou. Era um número desconhecido. Alô? Sua voz estava rouca de chorar. Gabriela Oliveira? Uma voz feminina séria. Aqui é a delegacia da Moca. Você é parente de Marina Souza e Lúcia Souza Oliveira? O mundo parou. O que aconteceu? Ela sussurrou, já sabendo. Houve um acidente. Um carro bateu no deles na marginal. A senhora precisa vir fazer o reconhecimento. Gabriela não lembra como chegou lá. Não lembra de ter dirigido, de ter estacionado, de ter entrado naquele corredor frio, iluminado por luzes fluorescentes. Só lembra do lençol branco.
e dos pés pequenos de Lúcia, saindo debaixo dele. 5. O último pedido. Marina sobreviveu. Daniel não. Lúcia ficou 3 dias na UTI antes de morrer, com Gabriela segurando sua mão, cantando a música que a menina mais gostava, Onde Brilhem os Olhos, até sua respiração parar. No velório, Marina chegou de moletas, o rosto inchado de choro e remédios. Ela pediu uma coisa antes de dormir no carro. Marina segurou um papel amassado. Disse que era para você. Gabriela abriu o bilhete com dedos trêmulos. Mamãe Gabi, hoje eu conheci meu pai de verdade. Ele é legal, mas eu gosto mais de você. Você pode ser minha mãe para sempre? Mesmo que a mamãe Marina case de novo? Te amo. Lúcia. Gabriela segurou o papel contra o peito e chorou como nunca havia chorado. Não por raiva, não por ciúme, mas porque pela primeira vez entendia que amar não era suficiente. Porque o mundo não era justo. Porque algumas histórias não tinham finais felizes. Porque às vezes a pessoa que você mais ama no mundo some num piscar de olhos, e tudo que resta é um bilhete, uma lembrança, e a certeza de que você faria tudo diferente. Se pudesse voltar atrás. Mas não podia. Fim. O silêncio entre nós. 3 anos depois, o apartamentinho de Gabriela ainda cheirava a café queimado e tinta acrílica. As paredes estavam cobertas de quadros que ela nunca terminava, traços furiosos de azul e vermelho, como se pudesse pintar para fora a dor que ainda doía. Lúcia não voltará. Marina, depois de um processo judicial arrasador, sumira com a menina para outro estado, levada pelo novo marido, um homem de sorrisos fáceis e promessas mais fáceis ainda. Gabriela guardava o bilhete amassado dentro de um livro de poesias que nunca mais abriu. Até que uma tarde, enquanto arrumava a estante, o papel caiu entre suas mãos como um presságio. Ela o desdobrou, os dedos já não tremiam, mas doía do mesmo jeito. Foi então que viu algo que não havia notado antes. No canto inferior, quase apagado, um número de telefone rabiscado a lápis. Não era a letra de Lúcia. Era maior, mais hesitante. De alguém que não estava acostumado a escrever bilhetes. Seu coração disparou. Ela reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Era de Rafael, o pai biológico da menina. O homem que, segundo Marina, era instável, perigoso, mas que na única vez que o vira, anos atrás, tinha olhos tão tristes quanto os de Lúcia quando chorava escondido. Gabriela não pensou 2 vezes. Descou. Alô? Uma voz rouca, como se ele estivesse acordando. Ou como se tivesse chorado. Você deixou este número no bilhete da Lúcia. Ela não perguntou quem é você, não teve forças para fingir que não sabia. Silêncio. Depois um suspiro longo, como se ele estivesse seguindo o fio de uma memória dolorida. Eu não deveria ter feito isso. A voz quebrou. Mas ela me pediu. Disse que você era a única pessoa que entendia quando ela tinha medo do escuro. Gabriela fechou os olhos. Lembrou da noite em que Lúcia, aos 5 anos, acordara gritando com um pesadelo, e foi ela quem a abraçou até o sol nascer, não Marina, que dormia sob o efeito de comprimidos para a ansiedade. Onde ela está? Sussurrou. Não sei. Outro silêncio. A Marina levou embora 6 meses. Disse que eu não tinha direitos, que era melhor assim. Mas a Lúcia, ele engoliu em seco. Ela deixou um desenho para mim também. Um coração partido ao meio. E escreveu, metade é sua, metade é da Gabi. Gabriela sentou no chão, as costas escorregando pela parede. 6 meses. 6 meses e ninguém tinha procurado por ela. Você foi à polícia? Claro que fui. Amargura na voz. Mas sem documento, sem nada. A Marina tem dinheiro, advogados. Eles disseram que era melhor eu sumir, senão ia perder até o pouco que tenho. Gabriela apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu vou encontrá-la. Como? Ela não sabia. Mas quando olhou para o quadro inacabado na parede, um rosto feminino esboçado, sorrindo, soube que não poderia viver outro dia sem tentar. Você tem coragem de mentir para um juiz? Perguntou. Rafael riu, um som seco, sem alegria. Por ela? Mentiria para Deus. O plano. Eles se encontraram em um bar sujo na periferia, onde a cerveja era barata e ninguém fazia perguntas. Rafael tinha cicatrizes nas mãos, de briga ou de trabalho, Gabriela não perguntou. Ele trouxe uma pasta amarelada com documentos, certidão de nascimento de Lúcia, onde, surpresa, ele estava registrado como pai, fotos da menina em parques que Gabriela não reconhecia, e um relatório médico assinado por um psiquiatra infantil. Paciente apresenta sintomas de ansiedade de separação aguda, possivelmente ligada a trauma por abandono. Recomenda-se estabilidade emocional e manutenção de vínculos afetivos primários. Isso é de quando a Marina tentou interná-la numa clínica ano passado.
explicou Rafael, passando os dedos sobre o papel. Disse que a Lúcia estava doente, que inventava coisas. Mas ela só queria você. Gabriela sentiu o estômago revirar. Ela vai destruí-la. Já está destruindo. Rafael olhou para a janela, onde a chuva começava a bater. A última vez que falei com a Lúcia, ela me perguntou se a gente podia roubá-la de volta. Gabriela não respondeu, porque no fundo, era exatamente isso que estavam planejando. Não um sequestro, uma resgate. E para isso precisariam de uma mentira tão grande que até eles mesmos teriam que acreditar nela. Capítulo 7. A mentira que respira. A chuva caía em fios grossos, como se o céu estivesse rasgando. Gabriela encostou a testa no vidro frio da janela, observando as gotas escorrerem em caminhos tortuosos. Cada uma delas parecia carregar um segredo, algo que ela não podia decifrar, mas que sentia na pele. Roubar de volta. A frase de Rafael ecoava dentro dela, não como um plano, mas como uma confissão. Porque não era só sobre Lúcia. Era sobre o que ficará para trás quando ela mesma tinha sido deixada, primeiro pela mãe, depois pelo mundo, como se fosse um objeto esquecido numa prateleira em poeira. A Marina não vai desistir, murmurou, mais para si do que para ele. Ela tem dinheiro, advogados, um exército de pessoas que assinam qualquer papel se ela pagar. Rafael girou a caneta entre os dedos, um tique nervoso que Gabriela nunca tinha notado antes. Havia algo nele que mudará nos últimos dias, uma tensão que não era só pela irmã. Era como se ele também estivesse à beira de um precipício, pronto para pular, ou ser empurrado. Por isso a mentira tem que ser viva, disse ele finalmente. Não pode ser só um papel, um diagnóstico falso. Tem que ser uma história que as pessoas queiram acreditar. Gabriela virou-se para ele, sentindo o peso daquilo. Que história? Rafael abriu a pasta sobre a mesa. Dentro não havia apenas o laudo de Lúcia. Havia fotos de uma casa à beira de um lago, de um homem de cabelos grisalhos sorrindo para a câmera, de uma mulher com os mesmos olhos verdes de Lúcia, mas com uma cicatriz no queixo. E no meio delas, certidão de nascimento amarelada, com um nome que Gabriela nunca ouvirá, Valentina. A tia da Marina, explicou Rafael. Morreu há 20 anos. Ou pelo menos, é o que todo mundo acha. Gabriela pegou a certidão, os dedos tremendo levemente. A data de óbito estava rasurada com uma caneta azul, quase imperceptível. Ela não morreu. Não. Rafael cruzou os braços. Ela sumiu. Depois que descobriu que a irmã, a mãe da Marina, estava envenenando o marido para ficar com a herança. Valentina tentou denunciar, mas ninguém acreditou nela. Até que um dia, ela simplesmente desapareceu. E a Marina herdou tudo. Gabriela sentiu um calafrio. Não era só uma história. Era um fantasma. Você quer dizer que Lúcia não é filha da Marina? Não biologicamente. Rafael baixou a voz. Valentina fugiu grávida. Teve a menina em segredo, com a ajuda de uma parteira que já morreu. Mas antes de sumir de vez, deixou pistas. Cartas, provas, coisas que a Marina nunca encontrou, até agora. Gabriela olhou para as fotos novamente. A mulher da cicatriz. Os olhos de Lúcia. E se a gente provar que Lúcia é filha da Valentina? A Marina perde tudo. Rafael sorriu, mas era um sorriso cortante, como lâmina. Porque se Valentina está viva, ela é a herdeira legítima. E se Lúcia é filha dela, ele não precisou terminar. Gabriela entendeu. Não era só sobre tirar Lúcia das garras da Marina. Era sobre destruí-la. E para isso, eles precisariam de mais do que documentos. Precisariam de uma atriz. Onde ela está? Perguntou Gabriela, já sabendo a resposta. Rafael não hesitou. Na clínica. Há 10 anos. Sob outro nome. O ar ficou pesado. Porque se Valentina estava viva, se ela era a chave para tudo, então a mentira que eles estavam prestes a contar não era só grande. Era perigosa. E o pior, eles teriam que fazê-la acreditar nela também. Capítulo 12. A sombra no espelho. A clínica Repouso das Águas ficava escondida entre morros, onde o ar cheirava a terra molhada e medicamentos velhos. As grades nas janelas eram disfarçadas por trepadeiras, e o silêncio era tão espesso que parecia vivo. Gabriela apertou os dedos na bolsa, sentindo o peso da pistola que não deveria estar ali, mas que Rafael insistira em lhe dar. Ela não vai reconhecer você, ele havia avisado no carro. Para ela você é uma estranha. Ou pior, uma ameaça. E se ela não cooperar? O sorriso de Rafael dessa vez não tinha lâminas. Era só cansaço. A gente faz ela se lembrar. Dentro do quarto 14, a mulher sentada junto à janela não ergueu os olhos quando a porta rangeu. Seus dedos finos e trêmulos deslizavam sobre um quebra-cabeças de 100 peças, sempre o mesmo, sempre incompleto.
Uma mecha de cabelo branco, solta da trança desfeita, colava em seu rosto marcado por sulcos que não eram só da idade. Valentina? Gabriela tentou, a voz mais baixa do que pretendia. A mulher levantou a cabeça devagar, como se o pescoço doesse. Seus olhos, um verde desbotado, quase cinza, e fixaram-se em Gabriela com uma lucidez que gelou o sangue dela. Não me chama assim. A voz era áspera como folhas secas esmagadas. Meu nome é Clara. Clara Costa. Rafael avançou, colocando uma pasta marrom sobre a mesa de centro. Dentro, fotos amareladas. Valentina aos 20 anos, rindo com um vestido de festas. Valentina com um bebê nos braços, o rosto ainda inchado do parto. Valentina deitada em uma cama de hospital, tubo saindo do corpo, enquanto uma enfermeira anota algo em um prontuário com a data de 12 de maio de 2004, o dia em que oficialmente ela morrera. Clara, Rafael falou como se testasse o nome. Vocês te deram esse nome depois que você acordou, não foi? Depois do acidente. Os dedos da mulher pararam sobre uma peça azul do quebra-cabeças. Uma veia em sua têmpora pulsou. Eu não tive acidente. Sua mão tremia. Eu fui jogada. Gabriela trocou um olhar com Rafael. Isso não estava nos registros. Quem te jogou? Ele perguntou, suave demais. A mulher, Clara, Valentina, quem quer que fosse, riu sem humor. Era um som quebrado, como vidro sob os pés. A mesma pessoa que paga pelas minhas flores todo mês. Ela apontou para um vaso de crisântemos brancos sobre a cômoda. Sempre brancos. Como luto. Seu dedo indicou a data no cartão, ontem. Ela gosta de me lembrar que estou morta. Gabriela sentou-se na beirada da cama, o colchão afundando sob seu peso. E se a gente te tirasse daqui? Se te desse um nome de volta? Uma filha. Os olhos verdes encontraram os dela e pela primeira vez Gabriela viu algo além da confusão. Uma faísca de fúria. Vocês não entendem. A mulher segurou o pulso de Gabriela com força surpreendente. Se eu sair daqui, ela me mata de verdade dessa vez. Rafael abriu a pasta novamente, tirando uma foto que não estava entre as outras. Era Lúcia aos 8 anos, sorrindo com um dente faltando, segurando um urso de pelúcia surrado. Essa menina, ele disse, colocando a imagem na mesa, é sua filha. E ela está prestes a se casar com um homem que ordenou te matar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Gabriela ouviu seu próprio coração. Então Clara, ou Valentina, pegou a foto. Seus dedos traçaram o rosto da criança, e quando falou, sua voz era um sussurro rouco. Meu Deus! Ela tem os meus olhos. O peso da verdade. A sala pareceu encolher. As paredes antes neutras, agora pressionavam como se quisessem esmagar o ar dos pulmões de Gabriela. Ela observou os dedos de Valentina tremendo sobre a foto, as unhas roídas até a carne viva, um hábito que não abandonara em 20 anos. O urso de pelúcia na imagem tinha uma mancha escura no pescoço, como se tivesse sido abraçado até sangrar. Você mentiu para ela. Gabriela quebrou o silêncio, a voz mais áspera do que pretendia. Todos esses anos, você deixou ela acreditar que estava morta. Valentina ergueu os olhos e pela primeira vez não havia máscara. Só uma mulher que havia enterrado a si mesma antes que o mundo a enterrasse. Eu estava morta. Para ela, para todo mundo. Era mais seguro assim. Rafael cruzou os braços, o relógio de pulso marcando as batidas de um tempo que eles não tinham. Seguro? Sua filha vai se casar com Dante Moretti daqui a 3 dias. O mesmo homem que pagou para te jogar num rio com pedras no bolso. Você acha que ele vai parar por aí? Valentina fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ela enxugou com violência, como se fosse uma traição. Eu sei o que ele é. Mas Lúcia, ela não. Ela acha que é amor. Gabriela sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele nome, Dante Moretti. Não pelo rosto, mas pela reputação. O herdeiro de um império construído sobre ossos e silêncios. Homens como ele não se casavam por acaso. Casavam por controle. Você tem que impedi-la. Gabriela insistiu, mas Valentina apenas balançou a cabeça, um riso amargo escapando. Você não entende. Se eu aparecer agora, se ela souber que eu estou viva, sua voz falhou. Ela vai me odiar. E ele vai me matar, de novo. Rafael jogou uma chave sobre a mesa. O metal bateu contra a madeira como um veredicto. Não se você tiver algo que ele queira mais do que a sua morte. Os olhos de Valentina se fixaram na chave. Não era qualquer chave. Era antiga de latão com um brasão desgastado que Gabriela reconheceu instantaneamente. O mesmo símbolo que vira tatuado no pulso de um homem morto há uma semana, em um beco atrás do porto. O que é isso? Ela perguntou, mas já sabia. Rafael não sorriu. Não havia vitória em seu rosto, só a fria certeza de quem havia acabado de acender um pavio.
É a chave do cofre onde Dante guarda os documentos que provam como ele lavou o dinheiro da família dela. Os mesmos papéis que ele usou para chantagear o pai de Lúcia até o suicídio. Valentina recuou como se a chave queimasse. Você está louco. Se a gente mexer nisso, ele vai queimar a cidade para nos encontrar. Ele já está queimando, Rafael retrucou. A questão é, você vai deixar sua filha virar cinzas junto? O silêncio que sobrou. Gabriela segurou a chave, sentindo o peso de décadas de traição em seus dedos. O brasão, duas serpentes entrelaçadas devorando uma rosa. Era a marca dos Viperi, a família que Dante havia destruído para construir seu império. O mesmo símbolo que o homem no beco carregara como uma maldição até a morte. Ele não vai nos deixar vivos, Valentina sussurrou, mas suas mãos não tremiam mais. Algo em seu olhar havia mudado. Não era medo, era uma fúria antiga, herdada do sangue que Dante pensara ter apagado. Rafael não esperou resposta. Abriu a porta do armazém abandonado, onde o cofre, segundo rumores, estava escondido atrás de uma parede falsa, e acendeu um fósforo. A chama dançou sobre os barris de querosene alinhados como soldados. O que você está fazendo? Gabriela gritou, mas ele já jogava o fósforo. O fogo engoliu o ar em segundos. Não era um incêndio para destruir provas, era um sinal. Uma fogueira para chamar o demônio à caça. Dante chegou em menos de uma hora, como eles sabiam que chegaria. Não sozinho. Trouxe seus homens, suas armas, sua certeza de que o medo ainda os governava. Mas quando Valentina saiu das sombras com a chave no pescoço e uma faca na mão, algo nele vacilou. Você, ele disse, como se visse um fantasma. Ela confirmou. A última Viperi. A filha que você achou que tinha enterrado com meu pai. O tiro ecoou antes que Dante pudesse reagir. Não foi de uma arma, foi o estalo de um cabo de aço cortando a viga mestre do armazém. O teto desabou sobre eles em uma chuva de madeira e faíscas, sepultando gritos corpos, anos de sangue não vingado. Gabriela e Rafael correram, mas Valentina ficou. Observou as chamas lambendo os escombros, o brasão da chave brilhando entre os dedos como uma promessa cumprida. Pelo meu pai, ela murmurou, antes de mergulhar de volta no fogo. Na manhã seguinte só restou cinza. E a chave, intacta no meio da destruição, como se o metal tivesse absorvido toda a culpa do mundo. Gabriela pegou. Não chorou. Sabia que algumas dívidas não se pagam com justiça, se pagam com silêncio. E o silêncio, afinal, era o único túmulo que Dante jamais poderia profanar.